Êxodo 11 é o capítulo do silêncio antes do juízo final. Após sinais, confrontos e advertências ignoradas, Deus anuncia a última e mais terrível praga, a morte dos primogênitos do Egito. A narrativa assume um tom solene, pesado, inevitável. O tempo da misericórdia rejeitada chega ao limite, e o Deus que libertará Israel agora se levanta como juiz. Cada detalhe revela tensão espiritual, autoridade divina e a linha definitiva entre obediência e endurecimento. Este capítulo prepara o coração para a noite que mudaria a história da humanidade e marcaria para sempre a identidade do povo de Deus. Antes de avançarmos neste dos capítulos mais impactantes da Bíblia, inscreva-se agora no canal Entenda a Palavra e ative o sininho para não perder nenhum episódio desta jornada profunda pelo Êxodo. Aqui você encontra estudos bíblicos com contexto histórico, revelações espirituais e aplicações práticas para os nossos dias. Seu apoio fortalece este projeto e ajuda a palavra a alcançar mais vidas. Agora prepare-se. Êxodo 11 não é apenas leitura, é confronto, decisão e temor diante do Deus vivo. Êxodo 11 abre com uma atmosfera pesada, silenciosa e absolutamente decisiva. Depois de 9 pragas devastadoras, o Egito já não é mais a potência arrogante que desafiava o Deus de Israel. A terra está ferida, a economia arruinada, o orgulho nacional quebrado. Ainda assim, algo mais profundo está prestes a acontecer. Este capítulo não descreve diretamente a 10ª praga, mas anuncia sua chegada com solenidade, tensão espiritual e peso profético. É como o silêncio antes da queda final. Aqui, Deus não apenas age, Ele sentencia. O tempo da advertência terminou. O ciclo da misericórdia foi recusado repetidas vezes. Agora, resta apenas o cumprimento da palavra. O texto começa com Deus falando diretamente a Moisés, deixando claro que uma última praga viria sobre o Egito e que ela seria definitiva. Diferente das anteriores, essa não permitiria negociações, adiamentos ou endurecimentos progressivos do coração de Faraó. Após essa intervenção, o próprio Faraó expulsaria Israel da terra, não por estratégia, mas por desespero. Isso revela algo fundamental. Quando Deus decide encerrar um ciclo, nenhuma resistência humana é capaz de sustentar o sistema que ele resolveu derrubar. O êxodo não seria mais uma concessão política. Seria uma expulsão traumática, marcada por dor, luto e colapso nacional. Nesse momento, percebemos que Deus não está apenas libertando Israel. Ele está julgando o Egito em sua estrutura mais profunda. As pragas anteriores confrontaram deuses, símbolos econômicos, forças naturais e autoridades espirituais do império. Agora, a 10ª praga tocaria aquilo que, para os egípcios, era sagrado e intocável: o primogênito. No Egito Antigo, o primogênito representava continuidade, herança, poder, futuro e ligação direta com os deuses. O próprio Faraó era visto como filho divino e seu primogênito carregava essa legitimidade. Ao anunciar a morte dos primogênitos, Deus declara guerra direta ao coração do sistema egípcio. É importante notar que Êxodo 11 não descreve ainda a execução da praga, mas prepara espiritualmente o leitor para entender sua gravidade. O anúncio em si já é aterrador. Deus estabelece um marco temporal, por volta da meia-noite. Esse detalhe não é aleatório. A meia-noite simboliza transição, julgamento, fim de um ciclo e início de outro. É o ponto mais escuro da noite, quando a vulnerabilidade humana é maior. O juízo divino não viria ao meio-dia, em plena atividade, mas no silêncio profundo, quando o Egito dormia confiante em seus deuses. A declaração é clara. Todo primogênito morreria, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva que trabalha no moinho, incluindo até os animais. Isso mostra que o juízo seria imparcial, abrangente e absoluto. Não haveria classe social protegida, posição política isenta ou status religioso capaz de impedir o agir de Deus. O Egito inteiro provaria do mesmo cálice. O texto enfatiza que haveria um grande clamor em toda a terra, como nunca houve antes e jamais haveria depois. É o luto coletivo de uma nação que desafiou o Deus vivo.
Ao mesmo tempo, o texto faz um contraste poderoso. Entre os filhos de Israel, nem mesmo um cão moveria a língua. Essa expressão hebraica comunica silêncio total, segurança plena e ausência completa de ameaça. Enquanto o Egito mergulharia no caos, Israel experimentaria a paz. Esse contraste não acontece por mérito humano, mas por separação divina. Deus faz distinção entre o seu povo e aqueles que resistem à sua palavra. Essa distinção não é étnica, mas espiritual. O texto deixa claro que Deus estava mostrando, de forma incontestável, quem ele era e quem realmente governava sobre a história. Outro elemento profundamente significativo deste capítulo é a transformação da posição de Moisés. No início da narrativa, Moisés era rejeitado, desacreditado e tratado como ameaça. Agora, Êxodo 11 afirma que Moisés era grandemente respeitado na terra do Egito, tanto pelos oficiais de Faraó quanto pelo povo. Essa mudança é monumental. Deus não apenas liberta, ele exalta. Ele transforma o desprezado em autoridade reconhecida. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Quando alguém permanece fiel ao chamado, mesmo enfrentando resistência, Deus muda a percepção pública no tempo certo. A honra que vem de Deus não depende da aprovação inicial dos homens. Deus também orienta o povo a pedir objetos de prata e ouro aos egípcios. Esse detalhe não é exploração, mas restituição. Durante séculos, Israel havia sido explorado, escravizado, humilhado e roubado. Agora, o Egito devolveria parte do que havia tomado. A saída de Israel não seria como fugitivos pobres, mas como um povo restaurado, carregando provisão para a jornada. Isso revela que a libertação divina não é apenas espiritual. Ela também toca áreas práticas da vida. Deus se importa com sustento, recursos e dignidade. Quando Moisés anuncia a praga a Faraó, ele o faz com firmeza absoluta. Não há mais pedidos, apenas declaração. Moisés comunica que os próprios servos de Faraó viriam a ele, prostrados, implorando para que o povo fosse embora. Esse detalhe é crucial. O sistema que antes o rejeitava, agora se curvaria. Moisés sai da presença de Faraó em grande indignação, não por raiva humana, mas por zelo divino. O coração de Faraó estava definitivamente endurecido, não por falta de sinais, mas por orgulho persistente. Êxodo 11 encerra, reafirmando que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que seus sinais fossem multiplicados. Isso não significa que Deus criou a rebeldia, mas que ele permitiu que a escolha contínua de Faraó seguisse até suas consequências finais. O endurecimento aqui é judicial, não arbitrário. Deus confirma Faraó no caminho que ele escolheu. Esse é um dos aspectos mais sérios do texto. Chega um ponto em que Deus para de convencer e começa a julgar. Quando a verdade é rejeitada repetidamente, o juízo se torna inevitável. Este bloco nos ensina que o juízo de Deus não é impulsivo, mas progressivo. O Egito teve oportunidades, sinais, advertências e tempo para se arrepender. A 10ª praga não foi repentina. Foi o resultado acumulado de resistência contínua. Também aprendemos que a libertação do povo de Deus acontece no tempo exato, nem antes nem depois. Quando Deus decide agir, ele age de forma completa, definitiva e irreversível. Êxodo 11 prepara o terreno para um dos eventos mais solenes de toda a Escritura. Aqui, o céu anuncia o que a terra ainda não percebeu completamente. A sentença está dada. A noite se aproxima, e a história jamais será a mesma depois da meia-noite. O capítulo 11 de Êxodo se aprofunda em uma atmosfera que não é apenas de juízo, mas de expectativa silenciosa. Diferente das pragas anteriores, aqui não há sinais imediatos, nem manifestações naturais visíveis como rãs, trevas ou saraiva. O que domina o cenário é o peso da palavra divina anunciada. Deus fala, e o Egito inteiro passa a viver sob a sombra do que ainda não aconteceu. É o tipo de silêncio que antecede um evento irreversível, um silêncio que carrega sentença, um silêncio que expõe o limite final da resistência humana diante da soberania de Deus. Neste bloco, percebemos que a 10ª praga
não é apenas mais uma entre tantas. Ela é qualitativamente diferente. Todas as outras pragas tocaram recursos, estruturas, economia, conforto e segurança. Agora, Deus toca o que há de mais sensível, a continuidade da vida, o futuro, a herança, o primogênito. No mundo antigo, o primogênito não era apenas um filho mais velho. Ele representava a força da casa, a esperança do amanhã, o nome da família, o elo entre gerações. Ao anunciar que os primogênitos morreriam, Deus estava confrontando diretamente o coração da identidade egípcia. Historicamente, isso tem um peso gigantesco. O faraó era considerado o filho dos deuses, o primogênito divino do Egito. Seu filho, o herdeiro do trono, também carregava essa ideia de divindade. Portanto, a praga dos primogênitos não era apenas uma tragédia doméstica, era um ataque direto à teologia egípcia, a crença de que seus deuses protegiam a linhagem real. O Deus de Israel estava deixando claro que não existe poder espiritual acima dele. Nenhum Deus, nenhum sistema religioso, nenhuma tradição cultural pode resistir quando ele decide agir. O texto mostra que Deus anuncia que a morte atingirá desde o primogênito do faraó até o primogênito da serva que está atrás da mó. Essa frase é profundamente simbólica. Ela revela que o juízo seria total, sem distinção de classe social, poder ou status. O Egito era uma sociedade altamente hierarquizada, onde poucos tinham tudo e muitos não tinham nada. Mas diante do juízo divino, todos estão no mesmo nível. A morte não respeita títulos. A sentença não reconhece privilégios humanos. Isso nos ensina que diante de Deus, nenhuma posição social garante imunidade espiritual. Ao mesmo tempo, o texto faz questão de destacar um contraste poderoso. Porém, contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua. Essa expressão hebraica é extremamente forte. Ela indica silêncio absoluto, proteção total, ausência completa de ameaça. Enquanto o Egito seria tomado por um clamor como nunca houve, Israel experimentaria uma noite de paz. Isso não acontece por acaso, mas por causa da aliança. A diferença não está no mérito humano, mas na obediência à instrução divina que será detalhada no capítulo seguinte. Deus começa a estabelecer claramente que salvação não é sorte, é resposta à sua palavra. Neste ponto, Moisés assume uma postura diferente das anteriores. Ele não aparece mais suplicando, nem tentando negociar com o faraó. Agora, ele fala com autoridade. O texto mostra Moisés anunciando o que vai acontecer e, em seguida, saindo da presença do faraó em grande ira. Essa ira não é carnal, é a indignação de alguém que vê a resistência obstinada contra a verdade, mesmo após provas incontestáveis do poder de Deus. Moisés já não discute, ele declara. Isso marca uma virada no papel do profeta. Ele não é mais apenas o mensageiro paciente, mas o porta-voz do juízo final. A narrativa também nos revela algo profundo sobre o coração humano. O faraó, mesmo após 9 pragas devastadoras, ainda se recusa a se render completamente. Isso expõe um princípio espiritual eterno. Quando o orgulho governa, nem mesmo a evidência mais clara é suficiente para gerar arrependimento. O endurecimento do coração do faraó não acontece de forma isolada. Ele é o resultado de escolhas repetidas, de rejeições contínuas, de desprezo constante pela palavra de Deus. Êxodo 11 nos mostra que o juízo final raramente chega de forma repentina. Ele é precedido por inúmeros avisos ignorados. O texto deixa claro que Deus mesmo endurece o coração do faraó. Isso não significa que Deus cria maldade, mas que ele confirma a decisão que o próprio faraó já tomou. Quando alguém insiste em rejeitar a verdade, chega um ponto em que Deus permite que essa pessoa siga até as últimas consequências de sua escolha. Isso é aterrador, mas real. O endurecimento não é punição arbitrária, é confirmação do caminho escolhido. Êxodo 11 nos alerta sobre o perigo de brincar com a graça, de postergar decisões espirituais, de acreditar que sempre haverá uma nova chance. Outro detalhe importante é que Deus anuncia que, após essa praga, o faraó não apenas permitiria a saída de Israel, mas os expulsaria.
Isso mostra que o poder humano, quando confrontado com o poder divino, não apenas cede, ele colapsa. O mesmo Faraó que dizia: "Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz?" agora será reduzido a alguém implorando que o povo vá embora. Essa inversão de autoridade é uma marca constante na ação de Deus ao longo da história bíblica. Ele derruba os soberbos e exalta aqueles que dependem dele. Do ponto de vista espiritual, Êxodo 11 prepara o terreno para a revelação mais profunda do Antigo Testamento, a Páscoa. Antes do livramento, vem o anúncio. Antes da salvação, vem a instrução. Antes da libertação, vem a decisão. Deus não age de forma desorganizada. Ele constrói cada etapa com precisão. O capítulo 11 funciona como o último aviso, a última trombeta, o último chamado ao arrependimento. Depois disso, não haverá mais negociações. Aplicando isso aos nossos dias, esse texto nos confronta de forma direta. Vivemos em uma geração que, assim como o Egito, valoriza poder, status, controle e autonomia. Muitos acreditam que podem negociar com Deus, aceitar parte da verdade e rejeitar outra. Êxodo 11 nos mostra que chega um momento em que Deus não negocia mais. A obediência precisa ser completa. A decisão precisa ser clara. A resposta precisa ser imediata. O silêncio que precede a 10ª praga é semelhante aos momentos em que Deus parece não estar agindo em nossas vidas. Mas silêncio não significa ausência. Muitas vezes, significa que algo definitivo está prestes a acontecer. O problema é que muitos interpretam o silêncio como permissão para continuar no erro. O Egito fez isso e pagou um preço que jamais imaginou. Este bloco nos ensina que Deus é paciente, mas não permissivo. Ele avisa, insiste, confronta, revela. Mas também age. Quando ele age, não há força que impeça. Êxodo 11 é um chamado urgente à reflexão. Até quando alguém pode resistir à verdade antes que as consequências se tornem inevitáveis? Até quando é possível endurecer o coração antes que a decisão seja selada? Assim, este capítulo nos coloca diante de uma escolha eterna. Ouvir a voz de Deus enquanto ainda há tempo ou experimentar o peso de ignorá-la quando já não há retorno. O Egito está prestes a aprender da forma mais dolorosa possível. Israel, por sua vez, está prestes a experimentar a maior libertação de sua história. Tudo depende de como se responde à palavra que foi liberada. Êxodo 11 aprofunda a atmosfera de tensão espiritual que já domina o Egito. Neste ponto da narrativa, não estamos mais diante de advertências comuns, mas do anúncio do juízo final. Tudo o que foi construído até aqui converge para este momento. As 9 pragas anteriores não foram apenas castigos progressivos. Elas funcionaram como sinais, convites ao arrependimento e revelações do domínio absoluto de Deus sobre a criação, sobre os deuses egípcios e sobre o próprio coração humano. Agora, porém, o texto deixa claro: não haverá mais negociações. O tempo da misericórdia advertida está se encerrando e o juízo inevitável se aproxima. Moisés já não é mais o homem hesitante do início do chamado. Ele se apresenta agora como um profeta plenamente consciente da autoridade que carrega. Sua postura diante do faraó é firme, direta e sem concessões. Não há súplicas, não há tentativas de convencimento emocional. Há apenas a declaração solene daquilo que Deus determinou. A morte dos primogênitos não é anunciada como possibilidade, mas como certeza. O verbo utilizado no texto carrega peso definitivo. Deus diz: "Eu passarei". Isso revela que não se trata de um evento natural, nem de uma consequência indireta das escolhas humanas, mas de uma intervenção direta do próprio Senhor na história. Este detalhe é teologicamente profundo. Até aqui, muitas pragas envolveram elementos da natureza: água, animais, clima, insetos. Mas agora Deus afirma que Ele mesmo passará pelo Egito. É o ápice da revelação do seu poder. O Deus de Israel não está distante, não está apenas enviando sinais. Ele está presente, ativo, soberano. Essa presença que para Israel será proteção, para o Egito se tornará juízo. Aqui aprendemos um princípio espiritual essencial.
A presença de Deus nunca é neutra. Ela salva ou julga, protege ou confronta, ilumina ou expõe. Tudo depende da posição do coração humano diante dele. O texto deixa claro que a 10ª praga atingirá todas as camadas da sociedade egípcia, do primogênito do faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva que trabalha no moinho. Isso revela algo extremamente forte. Diante de Deus, não há hierarquia social que ofereça proteção. O poder político, a riqueza, o status e a autoridade humana não são escudos contra o juízo divino. O Egito, uma civilização estruturada em castas, privilégios e divindades, é confrontado com uma verdade brutal. Todos são igualmente frágeis diante do Criador. O primogênito, na cultura egípcia, representava continuidade, herança, futuro e poder. Matar o primogênito era atingir o coração da identidade egípcia. Além disso, o faraó era considerado um deus vivo, filho dos deuses. Seu primogênito era visto como a continuidade divina do trono. Ao anunciar a morte do primogênito do faraó, Deus está declarando publicamente: não há deuses além de mim. O juízo não é apenas contra pessoas, mas contra o sistema espiritual que sustentava o Egito. Outro detalhe crucial é que Deus afirma que haverá um grande clamor em todo o Egito, como nunca houve antes e jamais haverá novamente. Esse choro coletivo não é apenas dor individual. É o lamento de uma nação inteira que reconhece, ainda que tarde demais, que resistiu à vontade do Deus verdadeiro. É o som do orgulho quebrado, da arrogância esmagada, da soberba humana reduzida ao pó. O texto carrega uma carga emocional intensa, quase palpável. A noite da 10ª praga será marcada por silêncio interrompido por gritos, lágrimas e desespero. Em contraste absoluto, Deus declara que entre os filhos de Israel não haverá sequer o latido de um cão. Essa imagem é poderosa. O silêncio no meio do caos, a paz no meio do juízo, a proteção no meio da destruição. Isso não acontece porque Israel é moralmente superior, mas porque está sob aliança. Aqui se estabelece uma das verdades mais profundas de toda a Escritura. A diferença entre juízo e proteção não está no mérito humano, mas na relação com Deus. A separação entre Egito e Israel se torna total, definitiva e visível. Este bloco também revela algo fundamental sobre o endurecimento do coração do faraó. Não se trata apenas de teimosia política, é uma resistência espiritual profunda. O faraó não está lutando apenas contra Moisés. Ele está resistindo à revelação progressiva de Deus. Cada praga foi uma oportunidade de quebrantamento. Cada sinal foi uma chance de arrependimento. Mas o coração endurecido transforma a misericórdia em irritação e a advertência em afronta. O texto nos alerta de forma clara: resistir repetidamente à voz de Deus gera insensibilidade espiritual. Chega um ponto em que o juízo não é mais evitável. Moisés sai da presença do faraó em grande indignação. Esse detalhe é extremamente significativo. Não é uma ira humana descontrolada, mas uma indignação justa diante da recusa obstinada do faraó. Moisés compreende que a decisão do líder egípcio custará vidas inocentes. Essa cena revela o peso emocional do ministério profético. Anunciar o juízo de Deus não é prazeroso, é pesado, doloroso e solitário. O profeta não celebra a queda do ímpio, ele lamenta a necessidade do juízo. Historicamente, este capítulo prepara o terreno para a Páscoa, um dos eventos mais importantes da fé bíblica. A morte dos primogênitos não é um fim em si mesma, mas um marco que separa escravidão e liberdade. A partir dessa noite, o Egito jamais será o mesmo, e Israel nunca mais será apenas um grupo de escravos. Deus está prestes a redefinir identidades, histórias e destinos. O juízo precede a libertação. A noite mais escura antecede o amanhecer mais glorioso. Aplicando isso aos nossos dias, Êxodo 11 nos confronta com verdades profundas e desconfortáveis. Vivemos em uma sociedade que, assim como o Egito, confia em sistemas, poder humano, ciência
economia e autoridade política. Muitas vezes, Deus é tolerado apenas enquanto não confronta estruturas, privilégios e pecados. Mas Êxodo 11 nos lembra que chega um momento em que Deus não negocia mais. A graça rejeitada repetidamente se transforma em juízo inevitável. Este bloco nos ensina que Deus é paciente, mas não permissivo. Ele adverte, chama, insiste, envia sinais. Mas quando sua palavra é desprezada continuamente, o juízo se torna uma expressão de justiça. Ao mesmo tempo, aprendemos que estar sob a proteção de Deus não significa a ausência de crise ao redor, mas segurança em meio à crise. O silêncio na casa de Israel, enquanto o Egito grita, é um retrato poderoso da paz que excede todo entendimento. Êxodo 11, neste ponto, nos força a fazer uma pergunta pessoal e inevitável. Onde estamos posicionados quando Deus passa? Debaixo da aliança ou debaixo da resistência? Sob a obediência ou sob o orgulho? O mesmo Deus que liberta é o Deus que julga. O mesmo Deus que protege é o Deus que confronta. A diferença não está em quem Ele é, mas em como respondemos à sua voz. Este bloco encerra-se com uma sensação clara de iminência. Algo grande, definitivo e irreversível está prestes a acontecer. O céu está em silêncio. A terra prende a respiração. O Egito dorme sem saber que aquela será a última noite de sua falsa segurança. Israel se prepara, ainda sem compreender totalmente, para a maior libertação de sua história. O Deus que prometeu agora está prestes a agir. O capítulo 11 de Êxodo alcança aqui o seu ponto mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais aterrador. Não há ainda gritos, não há morte visível, não há sangue derramado diante dos olhos. O que existe é algo ainda mais pesado: a certeza absoluta de que o juízo é inevitável. Deus já falou. A palavra foi liberada. O destino do Egito está selado. Tudo o que resta agora é o intervalo entre a sentença e a execução. E esse intervalo é carregado de tensão espiritual, porque quando Deus silencia depois de falar, não é porque ele voltou atrás, é porque ele está prestes a agir. Moisés permanece diante de Faraó não como um negociador, mas como um mensageiro final. Não há mais tentativas de persuasão, não há mais sinais intermediários, não há mais espaço para arrependimento gradual. A 10ª praga não é apresentada como possibilidade, mas como decreto. O Senhor deixa claro que, naquela mesma noite, ele passaria pelo meio do Egito. Essa afirmação carrega um peso teológico profundo, porque nas pragas anteriores, Deus havia usado meios, águas transformadas, animais, insetos, doenças, fenômenos naturais. Agora, o próprio Senhor se coloca como agente direto do juízo. Não é um mensageiro, não é um anjo intermediário apresentado de forma explícita, é o próprio Deus atravessando a terra. O texto faz questão de enfatizar a abrangência da praga, do trono ao chão, do palácio ao moinho, do primogênito do faraó ao primogênito da escrava. Até mesmo os animais, nada escapa. O Egito inteiro é atingido no ponto mais sensível de sua estrutura cultural e religiosa, o primogênito. No mundo antigo, o primogênito representava força, herança, continuidade e futuro. No Egito, mais do que isso, o primogênito do faraó era visto como um ser divino, sucessor dos deuses. Ao anunciar a morte dos primogênitos, Deus não está apenas punindo uma nação. Ele está desmantelando o coração do sistema egípcio, quebrando a espinha dorsal de sua ideologia espiritual. Esse juízo revela algo essencial sobre a justiça divina. Deus não está reagindo por impulso. Ele está respondendo a uma longa cadeia de rebeliões, desprezos e endurecimentos. Faraó teve inúmeras oportunidades. Cada praga foi um chamado. Cada pausa foi misericórdia. Cada recuo temporário foi chance de arrependimento. Mas Faraó endureceu o coração repetidamente. Êxodo 11 deixa claro que chega um ponto em que a resistência humana se transforma em sentença definitiva, não porque Deus perdeu a paciência, mas porque a escolha persistente do homem construiu o próprio caminho do juízo. O silêncio que antecede a 10ª praga é mais aterrador do que qualquer trovão.
Deus não descreve detalhes gráficos. Ele não dramatiza. Ele apenas afirma o que acontecerá. E essa economia de palavras revela a gravidade do momento. Quando Deus fala pouco, é porque tudo já foi dito. Moisés, ao ouvir essa palavra, entende que não há mais espaço para negociação. O texto diz que ele saiu da presença de Faraó em grande indignação. Essa indignação não é humana apenas, é espiritual. Moisés carrega o peso de quem sabe que o juízo está chegando e que poderia ter sido evitado. Enquanto o Egito caminha para a noite mais escura de sua história, algo extraordinário acontece nos bastidores. Deus começa a mover o coração do povo egípcio a favor dos israelitas. O texto afirma que o Senhor concedeu graça ao seu povo diante dos egípcios e que Moisés se tornou grandemente respeitado na terra. Esse detalhe é crucial. O mesmo povo que antes desprezava os hebreus, agora os vê com temor. O mesmo sistema que os oprimia começa a se curvar. Isso mostra que, mesmo em meio ao juízo, Deus continua preparando libertação. Aqui surge um princípio espiritual poderoso. Quando Deus decide libertar, Ele não apenas abre portas, Ele muda atmosferas. O Egito ainda não caiu, mas o coração da nação já começou a ceder. A escravidão ainda não terminou oficialmente, mas espiritualmente já está quebrada. O povo de Israel ainda está em território inimigo, mas o favor já começou a operar. Isso revela que libertação não começa com um movimento físico, mas com decreto espiritual. O contraste entre Israel e Egito também se torna mais evidente neste bloco. Enquanto o Egito será tomado por um clamor jamais ouvido, Israel experimentará silêncio e proteção. O texto afirma que nem mesmo um cão moverá a língua contra os filhos de Israel. Essa expressão hebraica é fortíssima. Ela indica a ausência total de ameaça, ruído ou oposição. Onde antes havia gritos de escravidão, agora haverá quietude. Onde antes havia opressão, agora haverá cobertura divina. Isso deixa claro que a diferença entre os dois povos não está na força militar, nem na organização social, mas na aliança. Teologicamente, Êxodo 11 prepara o leitor para compreender um dos temas centrais de toda a Bíblia. Redenção exige separação. Deus não salva o Egito junto com Israel. Ele faz distinção. Ele estabelece fronteiras espirituais claras. Isso confronta uma ideia moderna de que Deus sempre age de forma indistinta. A narrativa bíblica mostra que, quando chega o momento decisivo, a aliança define o destino. Isso não é favoritismo arbitrário, é fidelidade à promessa feita a Abraão. Outro ponto profundo deste bloco é perceber que o juízo de Deus não vem apenas para punir, mas para libertar. A 10ª praga não é o fim da história, é o portal para o êxodo. Sem ela, não há saída. Sem ela, Faraó não cede. Sem ela, o povo não parte. Isso revela algo desconfortável, porém verdadeiro. Às vezes, a queda de um sistema opressor é dolorosa porque ele se recusa a cair voluntariamente. O Egito não libertaria Israel por compaixão. Precisaria ser quebrado. Ao encerrarmos este capítulo, fica claro que Êxodo 11 não é um capítulo de ação, mas de preparação extrema. É o silêncio antes do grito. É a calmaria antes da ruptura definitiva. É o momento em que Deus se coloca em marcha e toda a criação prende a respiração. Moisés já não fala mais como intercessor, mas como testemunha. Faraó já não responde, porque já não há resposta possível. O palco está montado. A noite se aproxima, e o destino de duas nações será definido por uma única visita divina. Para os nossos dias, Êxodo 11 traz aplicações profundas e inegociáveis. Ele nos ensina que resistir continuamente à verdade endurece o coração, que ignorar alertas espirituais tem consequências reais, que sistemas injustos não caem sem confronto, e que Deus, quando decide libertar, age de forma completa, definitiva e irreversível. Também nos lembra que estar no lugar certo, sob a aliança certa, faz toda a diferença quando o juízo atravessa a terra. Este bloco final nos deixa diante de uma escolha: ouvir enquanto ainda há tempo, ou insistir até que reste apenas silêncio. O Egito escolheu resistir. Israel escolheu confiar.
A noite que se aproxima revelará quem está debaixo da promessa e quem está debaixo do juízo. E essa distinção ecoa até hoje. Êxodo 11 encerra um dos momentos mais solenes, pesados e espiritualmente densos de toda a narrativa do Êxodo. Aqui, não há espetáculo de sinais visíveis como nas pragas anteriores. Não há confronto direto entre Moisés e Faraó. Não há negociação nem hesitação. Há apenas um silêncio carregado de juízo, uma palavra definitiva vinda do próprio Deus, e a sensação de que algo irreversível está prestes a acontecer. Este capítulo não é longo em extensão, mas é imenso em significado. Ele representa o ponto final da resistência do Egito, o colapso definitivo do orgulho de Faraó e o limiar entre escravidão e libertação para o povo de Israel. Depois de 9 pragas devastadoras, o coração de Faraó permanece endurecido. Mesmo vendo seu reino arruinado, sua economia destruída, seus deuses expostos como impotentes e seu povo clamando por socorro, ele insiste em não se render. Êxodo 11 deixa claro que esse endurecimento já não é apenas humano. Trata-se agora de um juízo divino. O texto revela uma verdade dura, porém necessária. Chega um momento em que Deus confirma a escolha de quem insiste em rejeitar sua voz. O endurecimento de Faraó se torna o próprio instrumento da manifestação final da justiça divina. A 10ª praga é anunciada com uma solenidade diferente de todas as outras. Deus declara que, à meia-noite, passará pelo Egito e todo primogênito morrerá, desde o filho de Faraó, assentado no trono, até o primogênito da serva que moe o grão, e até mesmo os animais. Essa abrangência revela algo profundo. O juízo não respeita hierarquia social, poder político ou status econômico. Diante de Deus, todos são igualmente responsáveis. O Egito inteiro será atingido porque o Egito inteiro se levantou contra a vontade do Senhor. O texto descreve que haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Esse detalhe é crucial. A dor que o Egito experimenta nessa noite é proporcional à dor que causou durante anos ao povo hebreu. Foram os egípcios que lançaram crianças hebreias no Nilo. Foram eles que exploraram, humilharam e mataram. Agora, o choro retorna como eco da injustiça praticada. Êxodo 11 nos ensina que Deus vê o sofrimento acumulado e, no tempo certo, responde de forma justa e definitiva. Ao mesmo tempo, o texto destaca um contraste poderoso. Entre os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a língua. Isso não significa apenas ausência de morte, mas paz, proteção e distinção sobrenatural. Deus faz separação clara entre quem é seu povo e quem o resiste. Essa distinção não nasce de mérito humano, mas de aliança. Israel não é poupado porque é melhor, mas porque está sob a promessa. Esse princípio atravessa toda a Bíblia. A salvação sempre é fruto da graça, não do merecimento. Êxodo 11 também revela algo impressionante sobre Moisés. O texto diz que ele era grande aos olhos dos servos de Faraó e do povo egípcio. O homem que antes fugiu do Egito como criminoso, agora é temido, respeitado e reconhecido como autoridade. Deus transforma completamente a posição de seus escolhidos. O que começou em rejeição termina em honra. Isso nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Ele permite a humilhação, mas nunca perde o controle do desfecho. A saída de Moisés da presença de Faraó, descrita no final do capítulo, é carregada de tensão espiritual. Não há mais diálogo, não há mais advertência. A palavra foi dada e agora só resta o cumprimento. Moisés sai com ira ardente, não uma ira carnal, mas uma indignação santa diante da obstinação de Faraó. Esse momento marca o fim das negociações e o início da execução do juízo. A graça foi oferecida repetidas vezes. Agora, entra em cena a justiça. Espiritualmente, Êxodo 11 nos confronta com verdades profundas e desconfortáveis. Ele nos mostra que Deus é longânimo, mas não é permissivo. Ele dá oportunidades, envia sinais, chama ao arrependimento, mas não negocia sua soberania. Quando sua palavra é desprezada continuamente, o juízo se torna inevitável. Esse capítulo destrói a ideia de um Deus apenas tolerante
e revela o Deus Santo, justo e fiel à sua própria palavra. Ao mesmo tempo, Êxodo 11 prepara o terreno para a maior revelação de redenção do Antigo Testamento: a Páscoa. A morte dos primogênitos não é o fim da história, mas o limiar da libertação. Antes da saída, há um preço. Antes da redenção, há sangue. Antes da liberdade, há julgamento. Esse padrão não é apenas histórico, é profético. Ele aponta diretamente para o sacrifício que, séculos depois, libertaria não apenas Israel, mas toda a humanidade. Aplicando esse capítulo aos nossos dias, Êxodo 11 nos chama à reflexão profunda. Quantas vezes Deus fala, adverte, mostra sinais, corrige caminhos, e ainda assim o coração humano insiste em resistir? Quantas vezes a soberba, o orgulho e o desejo de controle nos fazem agir como Faraó, achando que podemos negociar com Deus ou ignorar sua voz? Este capítulo nos alerta. Resistir continuamente à verdade endurece o coração, e corações endurecidos deixam de perceber o agir de Deus. Por outro lado, Êxodo 11 traz consolo poderoso para quem sofre injustiça. Ele nos lembra que Deus não é indiferente à dor dos oprimidos. O sofrimento de Israel não foi esquecido. Cada lágrima, cada grito, cada noite de dor foi registrada. No tempo certo, Deus agiu. Isso nos ensina a confiar, mesmo quando a libertação parece demorar. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Este capítulo também nos ensina sobre identidade espiritual. Israel foi poupado, não porque fosse perfeito, mas porque estava sob aliança. Da mesma forma, hoje, a proteção espiritual não vem de obras, mas de relacionamento com Deus. Êxodo 11 prepara o entendimento de que apenas estar na terra não basta. É preciso estar sob a promessa. Isso nos leva à reflexão pessoal. Estamos apenas próximos da fé ou realmente debaixo da aliança? Ao terminar Êxodo 11, somos deixados em suspense solene. A noite ainda não chegou, mas já sabemos o que acontecerá. O leitor sente o peso do inevitável. O Egito está prestes a cair definitivamente, e Israel está prestes a nascer como nação livre. O silêncio antes da meia-noite é carregado de significado. Deus já falou, agora ele agirá. E é justamente aqui que encerramos este capítulo com uma certeza poderosa. Quando Deus decide libertar, nenhuma força humana consegue impedir. Nenhum trono resiste. Nenhum império permanece de pé. Nenhum coração endurecido consegue barrar a vontade soberana do Senhor. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra falou com você. E se Êxodo 11 te fez refletir, tremer, questionar ou fortalecer sua fé, então eu te faço um convite muito importante. Inscreva-se agora no canal Entenda a Palavra. Este canal existe para levar estudos bíblicos profundos, fiéis ao texto, com revelação, contexto histórico e aplicação para os nossos dias. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo da nossa jornada pelo livro do Êxodo. Cada vídeo é preparado com excelência, responsabilidade espiritual e compromisso com a verdade das Escrituras. Curta, compartilhe e comente. Isso ajuda o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam entender a palavra com profundidade. No próximo capítulo, Êxodo 12, entraremos no coração da redenção, a Páscoa, o sangue nos umbrais e o nascimento da liberdade. Não perca. Que Deus te abençoe e te conduza na verdade.